A palavra do Senhor para a igreja. E eu quero dizer para os irmãos que esse é um texto que espero que fale da igreja, mas antes falou muito comigo. É um texto que veio falar não só durante essa semana, mas durante algum tempo, tem falado para a minha vida. Eu queria, antes de falar sobre qualquer coisa, eu queria orar com os irmãos. Queria que os irmãos orassem, pedindo que o Espírito Santo, que é soberano, ele fale para cada um de nós de maneira como ele deseja falar. Esse texto de hoje fala muito sobre isso, sobre a manifestação do Espírito Santo, a forma pessoal, a forma perfeita que ele age. E é um desafio para quem fala alguma coisa aqui na frente, ter essa convicção que a dependência do Espírito Santo não se garantir em conhecimento, em técnicas e habilidades humanas. Isso é uma luta. Eu queria que os irmãos orassem nesse sentido, para que Deus fale da maneira dele para cada um dos irmãos que está aqui, inclusive para mim também. Podemos orar? Baixe as cabeças, por favor. Mas, Deus, eu quero, primeiramente, para te louvar, porque nós oramos, meu Pai, abrir a revelação. Abrir, meu Pai, a tua vontade. Abrir, Deus, a tua verdade imutável e inerrante, a tua vontade perfeita. Deus amado, eu quero te suplicar, Deus, que por meio do teu Santo Espírito venha convencer todos nós de nossos pecados, nossas falhas, de nossa independência, tudo aquilo, meu Pai, que a nossa natureza independente muitas vezes nos cega e nos faz não enxergar cada um de nós com os teus olhos e sim com os nossos. Espírito Santo, queremos declarar que tem livre acesso a cada um de nossos corações. Confronta-nos, nos faz sair daqui diferente da forma que chegamos. Muda os nossos corações para a tua inteira e total glória, Deus. É que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos meditar nos versículos de 10 a 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu gostaria de fazer uma breve contextualização desta carta. Interessante essa contextualização e nós prestarmos atenção nessa contextualização, porque o objetivo de estarmos aqui, como já aprendemos, é entender o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Após compreendermos isso, analisarmos o que isso nos confronta como irmãos em Cristo, como cristãos, e como isso impacta a igreja, a comunidade brasileira e toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? O tema hoje, vou pedir que o Caio deixe um pouquinho parado aí, é como combater as divisões na igreja. Antes de falar propriamente sobre os 4 pontos, queria fazer essa contextualização breve. Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano, na sua época, no século II. Estrategicamente, o Senhor olha para Corinto e vê uma cidade onde havia um porto onde pessoas de todo o mundo passavam por aquele local. Estrategicamente é interessante, porque quando pessoas de toda a parte do mundo passavam por ali, ter uma igreja em Corinto era crucial para a divulgação do Evangelho em toda a terra. Então, vale também ressaltar que Corinto é uma cidade tremendamente ímpia. Para ter uma noção, somente no templo de Afrodite havia 1000 prostitutas cultuais. Não vou entrar em detalhes do que se fazia nesse templo de Afrodite. Mas, só para nós termos noção como era uma cultura tremendamente pagã, promíscua. Nesse contexto todo, isso nós podemos encontrar em Atos 18, 1 a 11, ou 1 Coríntios 12. O irmão pode anotar para ele depois, em Atos 18, 1 a 11. Retrata quando Paulo fundou a igreja com o auxílio de 2 cristãos, um casal, Áquila e Priscila. Áquila, um judeu, Priscila, sua esposa. Eles dois com os termos de Paulo sendo auxiliado por esse casal, durante 18 meses ali em Corinto, fundaram a igreja. Depois desse período, o Senhor
fala a oração de Paulo, que ele sai daquele local e vai para Éfeso. Paulo vai para Éfeso, e depois de um certo tempo, alguns meses, um romano chamado Apolo chega em Corinto. Esse romano, ele tem a doutrina cristã como fé, ele pregava de maneira muito poderosa, o poder do Espírito Santo, ele era muito culto e muito eloquente no falar, quase não sai. E interessante que, apesar de ser eloquente, culto e ter o Espírito Santo, ele tinha algumas falhas na doutrina. E Aquila e Priscila o chamam para sua casa e ali começam a ensinar o Evangelho de maneira mais profunda. Isso tudo está em Atos. Os irmãos podem, Atos 18, vocês podem observar isso. Mas o interessante é que, após isso, Apolo começa a contribuir. Passam-se 3 anos, Paulo está novamente em Éfeso. Paulo passa 3 anos ali sem voltar a Corinto. Ele recebe a notícia de que começa a surgir na igreja algumas doutrinas pagãs, algumas questões que ele tem que combater. O que nós vamos abordar aqui é basicamente o que está no primeiro capítulo, de 10 a 17, que é as divisões da igreja. Então Paulo tem essa notícia e ele escreve a carta motivada para corrigir essas falhas da igreja. Hoje o que nós vamos abordar, como eu falei, é exatamente sobre como combater as divisões na igreja. Nós vamos observar em 4 tópicos. Queria chamar os irmãos para nós pensarmos e focar nesses 4 tópicos. A forma que nós vamos abordar é cada tópico olhando aquilo que Paulo quer dizer nesse tópico para a igreja, selecionando trechos da Escritura Sagrada e logo em seguida abordando esse tópico, após conhecermos o que Paulo quer dizer para a igreja, abordarmos para a nossa vida. Então é interessante quando a palavra de Deus nos falar, nós temos em pensamento a minha vida, a sua vida. Porque para mim, os irmãos, é uma tentação. Quando eu estudo o princípio bíblico, eu procuro sempre pensar, na minha mente vem pecaminosa, uma pessoa que tem luta naquela área. E a vontade de Deus não é essa. É prioritariamente que cada um de nós pensemos primeiro no meu caráter, cada um no seu caráter. E após isso, sim, talvez ser instrumento de Deus na vida de alguém. Então, que motivados por isso, eu queria que nós lêssemos juntos esse trecho da palavra de Deus. Todos acharam aqui o texto? Eu vou ler, os irmãos me acompanham, ficou melhor. Como o pastor já falou, na carta de Paulo não tem esses temas. Nós trabalhamos com a NVI aqui na igreja, não existe essa divisão, as divisões da igreja. Isso não há, isso foi o tradutor que criou. Isso serve para várias questões, como das quais delimitar o texto alguns temas. Então, motivados por essa divisão que o tradutor nos trouxe, nós vamos ler os versículos 10 a 17. Os irmãos acompanham suas Bíblias enquanto eu leio. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Porque, vou repetir. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo de Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Motivado esse entendimento que nós tivemos no começo, nós temos alguns personagens. Relembrando o contexto inicial, temos Paulo, fundador da igreja, junto com um casal, Áquila e Priscila. Nós temos Apolo, que chegou um pouco depois, que após ser exortado e corrigido na sã doutrina, tinha alguns desvios, ele aceita aquela correção e começa a entregar o evangelho. A igreja cresce, 3 anos depois a heresia surge e Paulo escreve essa carta. Motivados por esse contexto, olhando para cada um, para si, para a nossa igreja e para a igreja de Cristo na terra, vamos começar a avaliar cada um dos 4 tópicos. O primeiro tópico que eu queria que nós meditássemos hoje, com foco na palavra de Deus, é o seguinte: olhando para o tema, como combater as divisões da igreja, o primeiro tópico nos diz o seguinte: para combater as divisões da igreja, avaliar continuamente o meu caráter é urgente e indispensável. Para combater as divisões da igreja, avaliar continuamente o meu caráter é urgente e indispensável. Eu queria, isso é com base no versículo 10, eu queria ler o versículo 10, dando ênfase, parando um pouquinho, dando ênfase em 3 ou 4 trechos. Primeiro, Paulo, olhando para esse texto, ele entendeu o que move Paulo e como ele está se sentindo e como ele escreve essa carta. Primeiro, Paulo, ele clama, ele faz uma súplica em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante nós termos em mente, porque ele está clamando em nome do Senhor Jesus, o que demonstra que Paulo está preocupado. Não é uma questão banal que Paulo quer tratar com a igreja. Paulo está temeroso pelo que está acontecendo. Ele, em nome do Senhor Jesus, ele suplica a igreja. E a súplica dele é para que a igreja concorde no falar. É muito importante compreendermos, porque todo o resto do texto vai ser necessário nessa compreensão do falar. E Paulo faz uma relação, vocês podem olhar para as suas Bíblias ou para cá onde está exposto o texto, ele faz uma relação do que nós falamos, do que a igreja fala, do que cada um dos membros da igreja fala, tem uma relação direta com o que pode gerar união ou desunião na igreja. E aí nós temos que meditar um pouco mais sobre a fala humana, sobre a língua humana, sobre a minha e a sua língua, meu querido irmão. Eu não sei se os irmãos entendem que todos têm luta com a língua. Se algum de nós pensa que não, é importante lembrar um texto que está no Tiago 3, você pode anotar no seu boletim, está na segunda parte, no versículo do capítulo 3, versículo 2 de Tiago. Tiago, meu irmão de Jesus, fala o seguinte: se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Logo, eu tenho convicção que ninguém é perfeito. Logo, todos nós pecamos em algum momento no falar. Então, Paulo quer retratar primeiro isso aqui para nós, tanto na igreja, no primeiro século, no segundo século, como de hoje. Todos vocês pecam no falar. Ponto final. Isso não há questionamento, não há indagação contrária sobre isso. Temos convicção dessa verdade, dessa luta que cada um de nós temos em nossas vidas, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Então a gente faz a relação, cada um indo para a sua vida, aplicando, aproveitando já aplicando. Entendemos que Paulo disse qual a manifestação da nossa fala, como isso tem atrapalhado a união no corpo de Cristo. Esse chamamento do versículo 10 que Paulo faz é para chamar cada um de nós para meditarmos nisso. A minha língua ela tem sido usada para abençoar ou para amaldiçoar? O que tem me motivado quando eu abro minha boca e falo? E aí, há que ser lembrado o que diz em Gálatas 5, 16, 26. Você pode anotar no seu boletim também. Ali, Paulo também, escrevendo para a igreja na Galácia, fala sobre obras da carne e fruto do Espírito e obras da carne. Eu vou citar o fruto do Espírito porque é um gancho para nós pensarmos se isso motiva para eu falar ou não. Cada um pense comigo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se são essas coisas
que alicerçam, que motivam, que direcionam o meu seu falar. Amém. Isso é muito bom. É sinal que minha fala, a sua fala está gerando união, onde quer que eu vá. Agora, eu não vou citar todas as obras da carne, mas eu vou citar apenas 4: discórdia, dissensões, facções e invejas. Se é isso, olhando para cada um da sua vida, é isso que me motiva às vezes a falar: facção, inveja, dissensão, discórdia, obras da carne. Então, meus irmãos, cada um de nós, para entendermos o texto, tem que começar a pensar nisso. Onde tem nascido? As emoções, pensamentos, motivações e ações de cada um de nós. A Bíblia nos fala que a boca fala do que está cheia do coração. O coração, nossas emoções, a nossa mente, ela procura racionalizar as emoções, externaliza por meio da boca. Se o que sai do coração é passado pelo crivo do Espírito Santo de Deus, nós temos uma grande chance de manifestarmos o falar por meio do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Mas se não, meus irmãos, acontece um desastre, e é o que estava acontecendo nessa igreja. A obra da carne manifesta dissensões, discórdia, facções e inveja. Eu creio que nós entendemos bem esse primeiro tópico, que é focado em mim e em você. Não é focado em ninguém, é na minha pessoa, na sua pessoa. O que motiva o meu e o seu falar? Fruto do Espírito ou obras da carne? Compreendido esse primeiro tópico, nós vamos para o segundo pensando nisso. Em mim, cada um em si próprio. Evite pedindo, clamando ao Espírito Santo que não traga a mente de vocês na minha e outras pessoas. Isso é fundamental, meus irmãos. O tópico 2, que é focado nos versículos de 11 a 12, nos diz o seguinte: para combater as divisões da igreja, devemos detectar as motivações vãs, inclusive as aparentemente espirituais. Isso é interessante. Eu vou ler o texto aqui novamente, os irmãos acompanhem. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Ou seja, Paulo afirma que há divisões. Ele foi informado disso. Com certeza era uma família confiável, uma família submissa, era uma família composta de ovelhas. Eu ouvi uma frase, uma viagem com essa família, agora de um pastor, que eu nunca tinha ouvido, não sei se os irmãos já ouviram. Ele falou o seguinte: irmão, pastorear ovelha é muito bom, pastorear bode é difícil. Eu nunca tinha ouvido isso, ele realmente tem razão. Para quem não sabe, quando eles falam de bodes e ovelhas, é como se ela de humanidade no fim dos tempos. Ovelha é aquela que é submissa ao seu Senhor. Os cristãos convertidos reais, os cristãos tementes a Deus, os cristãos que são cristãos. Agora, os cristãos que falam que são, mas não são, o famoso lobo na pele de ovelha, são os bodes, e esses serão levados para a vida eterna. Mas eu creio que aqui nós temos ovelhas. Creio que Paulo ali tinha uma ovelha em sua frente, quando comunica que há divisões, ele crê nisso. E o que a palavra nos fala é o que ele ouviu gera uma afirmação. Com isso, eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Então, Paulo se baseia no fato que está ocorrendo na igreja. Isso é importante nós compreendermos. E ele fala que essas motivações, nós começamos a olhar e é algo estranho, não bate muito com o Evangelho. Porque como pode ouvir falar que é de Paulo, que é de Apolo, que é de Pedro, ou então tentar mais espiritual, né? Não, eu sou de Cristo. Acho que até que a pessoa mudava o tom de voz para falar isso, né? Eu sou de Cristo. Mas eu queria, para nós entendermos melhor essa parte dessas afirmações que Paulo faz para a igreja, eu queria primeiro que a gente avaliasse isso em 3 perspectivas de nossa vida. Entendemos o texto que Paulo faz a afirmação e relata a falha que acontece. Que pessoas valorizando mais pessoas, homens, do que quem eles devem realmente valorizar
glorificar. Mais um pouco à frente vai ficar muito claro. Mas fazendo um contraponto para a minha vida e para a sua vida, que é o grande objetivo desta noite, é analisarmos em 3 esferas: no nosso lar, na igreja do Senhor, aqui a comunidade desta videira, e na igreja invisível. Por usar esse nome, teologicamente isso já foi usado igreja universal, ou igreja mundial, ou igreja católica, porque são conceitos teologicamente corretos para serem usados. Porém, em função do momento que vivemos, não é tão interessante usar esses nomes. Os irmãos entendem por quê. Então, hoje nós procuramos usar mais a igreja invisível, aquela igreja que não tem placa, a igreja que o Senhor vai buscar quando me parar sobre os céus. Após o ritual da trombeta, já está a igreja de Cristo na terra. A igreja não é só cobrar esta videira, eu acredito que os irmãos entendem isso. A igreja dos santos convertidos. Olhando esses 3 cenários, essas 3 perspectivas, o melhor termo seria esse, eu queria que nós pensássemos juntos no nosso lar, focado num texto, em uma entrevista que eu li na revista Colheita, alguns irmãos recebem em suas casas, da Junta de Missões Mundiais, que ela falava nessa última revista sobre família, 2 pontos, nosso primeiro ministério. Acho muito interessante aquele artigo, porque ele nos coloca a importância que cada um de nós temos em olhar a família como primeiro ministério. Não é a família em primeiro lugar, meus irmãos, acima de tudo. É a família como o primeiro ministério que o Senhor nos dá, aqueles que são casados. É interessante porque, para entendermos se nós temos motivações vãs ou até aparentemente espirituais, é necessário olhar onde o Evangelho é mais difícil, muitas vezes, na minha vida pelo menos, de ser vivido do que em casa. Aqui é muito fácil ser falso com vocês. É muito fácil demonstrar uma aparente espiritualidade. É muito fácil falar sobre Cristo e dar um sorriso. Mas quando eu chego em minha casa, quando as coisas não dão certo, quando o feijão queima, quando meu filho me responde de uma maneira que eu não gosto, porque eu não interesse naquele irmão primeiro, aí que vamos ver se eu vivo o Evangelho. Então é necessário, meus irmãos, nós olharmos nessa primeira perspectiva, como vivemos o Evangelho em nossas casas, para entender se nós geramos divisão por meio de obras da carne, ou se nós geramos união por meio do fruto do Espírito. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Amém. Cada um tem que pensar. Eu penso que a palavra é uma coisa, como seus irmãos. A mim, a palavra me traz muitas acusações. A segunda perspectiva que eu quero trazer para a igreja é aqui na igreja. Porque, meus irmãos, se na minha casa eu não consigo ser um instrumento nas mãos de Deus, de gerar união, cooperação, entendimento, paz, amabilidade, todo o fruto do Espírito, dificilmente na igreja eu serei um instrumento usado por Deus para isso. Dificilmente eu serei. A não ser que Deus age com tremenda misericórdia. Mas não por minha causa, mas apesar de quem eu sou e pelas demais pessoas. Os irmãos entendem isso? E aí vem um pensamento, uma pergunta para cada um de nós: o que me motiva a servir aqui na igreja, na congregação? A minha motivação de estar aqui hoje à noite qual é? O que me trouxe aqui? Eu não sei vocês, mas a mim, eu lutei muito essa semana com a vaidade, lutei muito com o egocentrismo, com o egoísmo, que é o desejo de satisfazer os desejos acima de tudo. Eu lutei muito com o prazer gostoso, como é aquele tapinha nas costas, porque a minha natureza é essa. Eu sou pecador. Usando as palavras de Paulo, o maior dos pecadores. E é necessário nós avaliarmos, como Paulo pede para essa igreja de Corinto: há divisões entre vocês, comunidade para essa videira, há divisões entre nós. Que motivo está aqui hoje? Na minha mente, pelo menos, não vem coisas boas, não sei de vocês. E tanto esse parâmetro que
fundamentais de olhar para nossas vidas, nossas famílias como ministério primeiro, a consequência do que vemos em nossas casas repercute na igreja, automaticamente o que vivemos aqui como comunidade brasileira repercute na igreja invisível de Cristo na terra. O que nós fazemos aqui, de alguma maneira repercute nas demais igrejas, nas demais denominações. Mas eu estou falando de igreja, onde há sã doutrina, e às vezes até onde não há sã doutrina. Aliás, muitas vezes repercute positivamente ou negativamente, dependendo como vivemos essa doutrina aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas eu queria deixar uma reflexão desse segundo tópico. Para combater as dívidas da igreja, devemos detectar as motivações vãs. Isso é muito fácil, talvez na minha e na sua vida. O que é muito carnal, o que é olho para o relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, com irmãos em Cristo, é muito fácil detectar a carne sendo manifestada. Para mim é fácil. Agora, olhar aquilo que eu faço com aparente espiritualidade, e às vezes até minha mente é contaminada pelo pecado. Ela acha que é espiritual aquilo. Mas quando eu vou naquele 15º quarto do meu coração, onde eu não gosto de ir, eu fiz aquelas coisas que quando eu nem oração eu gosto de falar. Não sei se os irmãos têm isso, mas nem de oração eu gosto de falar aquilo para Deus. É difícil sair da minha boca. Mas quando eu visito aquele quarto, Deus me mostra como eu sou fingido, como eu sou mal, como eu tento a fazer as coisas motivadas pela minha natureza pecaminosa, egoísta, hedonista, caída, indesculpável. Mas apesar de tudo isso, Deus olha para mim, Deus que vem seu Filho Cristo, Jesus Cristo. Há divisões entre nós? Como eu tenho olhado para essas divisões? Motivado pela obra da carne ou pelo fruto do Espírito? Pensando novamente, sendo motivados por essa reflexão, esse questionamento, se há divisão entre nós, em nossas casas, pais, homens, maridos, como está o relacionamento com a sua esposa? Pai, eu quero falar com meus amigos, homens, irmãos em Cristo, varões, como está o nosso ministério familiar? Eu e você temos gerado divisão ou união em nossas casas? Como os filhos, vocês filhos, têm se relacionado com seus pais? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo lhe vá bem, tenha vida longa sobre a terra. Cada um no seu quadrado, como diz no seu cenário, cada um pense sobre isso. Reflita, e eu reflito junto daqui também. E novamente, meus irmãos, eu não tenho muitas coisas que me lembrar. Indo para o terceiro tópico, sendo motivados a pensar sobre o que me motiva a falar, sobre o que me motiva a fazer o que eu faço em minha casa, na igreja, seja onde for. Lendo para esse texto e continuando nos versículos 13 a 16, eu trago um novo tópico para nós pensarmos. Combater as divisões da igreja é, biblicamente, as motivações carnais. E aqui, meus irmãos, Deus trouxe para mim algo que eu quero confrontar, compartilhar com os irmãos, se os irmãos me permitem, dar um testemunho rapidamente, mais um pouco à frente. Mas, antes de dar esse testemunho pessoal, se vocês me permitem, meditando no texto, acaso Cristo está dividido? Olhando para essa pergunta que Paulo faz, ele faz uma pergunta para realmente trazer um choque para a igreja. Esse choque tem que ser para nós hoje. Ele faz uma pergunta sobre que a resposta é óbvia. Cristo não pode ser dividido.
Mais um pouco à frente eu vou falar sobre a supremacia de Cristo para nós. Então, Cristo não pode ser dividido. Mas eu vou perguntar, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês. Paulo começa jogando pesado, joga um argumento pesado sobre a igreja. Foram vocês batizados em nome de Paulo? É interessante que vem agora, eu vejo como um desabafo do apóstolo Paulo. Vejo como uma forma dele externalizar o descontentamento, ao mesmo tempo o alívio dele não estar fazendo parte, não ser o motivador de alguns estarem se dividindo. Ele fala o seguinte: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. E ele dá algumas exceções aqui mais na frente. Mas é importante ver esse desabafo do apóstolo Paulo como uma forma de dizer: minhas qualidades humanas, que Paulo refuta isso constantemente, não está sendo usada para gerar paixões em alguns de vocês, acima daquele que é o único digno. E aí, meus irmãos, é uma coisa que para mim foi muito complicada, mas eu quero, em nome de Jesus, pedir que cada um de nós pensemos isso agora. Será que lá naquele 15º quarto do meio do seu coração, em algum momento nós não temos dado o valor exacerbado, demasiado para coisas, pessoas, ou até líderes fiéis aos olhos de Deus, e às vezes temos sido usados como instrumentos para tentar esses líderes ou trazer divisões? A palavra nos confronta hoje sobre questionar se nós temos sido instrumentos de dividir aquilo que não pode ser dividido. Aqui é o corpo de Cristo. Eu queria citar um trecho da palavra, 1 Coríntios 12, 27. Os irmãos podem notar. Eu até ler um pouco mais sobre o capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala um pouco mais sobre isso, mas eu quero me ater esse versículo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, também Paulo, é que é impossível. Essa pergunta dele é uma pergunta retórica, a resposta é óbvia. Cristo não pode ser dividido, porque nós somos o corpo. Corpo é a igreja, Cristo é a cabeça. E Paulo começa a trazer para a igreja alguns conceitos interessantes. Será que, quando eu vejo divisão na igreja, eu tenho entendido que isso é uma afronta ao corpo de Cristo? Quando eu vejo uma divisão na minha casa, eu tenho entendido que isso é uma afronta ao corpo de Cristo? Eu tenho entendido que quando eu sou usado por minhas próprias escolhas, motivado pela obra da carne, e gera divisão, seja na igreja, seja na casa, seja na igreja visível de Cristo, eu tenho entendido que isso é uma afronta ao próprio Deus, ao corpo de Cristo. Aquilo que Cristo colocou, que Deus colocou como imutável. Meus irmãos, nós não temos direito de pensar fora da palavra de Deus. A palavra é a nossa. Nós temos que ser escravos da palavra. Quando eu penso, quando eu falo, eu acho, eu penso, assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, até na igreja, a gente coloca um tema polêmico, escuta às vezes: eu acho, eu penso, eu sinto. Isso, meus irmãos, é o hedonismo. É o homem em busca de satisfazer aquilo que ele quer satisfazer por prazer egoísta dele. Isso, infelizmente, tem sido algo que tem sido crescente em algumas igrejas, até igrejas seculares, como a Igreja Batista. Essa questão de que eu acho que é assim que eu sinto. Então, na verdade, essas divisões que estão acontecendo aqui é porque pessoas começaram a agir ou pensar apartadas de princípios bíblicos imutáveis, como esse: acaso Cristo está dividido? E quais são os princípios que eu e você, em nossas vidas, nós temos desobedecido e temos gerado divisão?
Tenho, assim como Paulo, repudiado o elogio equivocado de alguns. Quando você convida alguém para vir aqui na igreja, essa pessoa elogia aqui de repente, comunhão, ou seja lá o que for, nosso meio. E Deus me trouxe, não sei para você, mas me trouxe, que às vezes há uma manifestação inadequada da minha parte, de não dar louvor a quem é digno realmente daquilo que está acontecendo na nossa igreja. Fala comigo. Se meu pecado, cada um fala por si. Tenho notado manifestações que às vezes eu devo me posicionar repreendendo, mas aquilo é tão gostoso para mim, aquilo é tão bom ouvir aquilo, tão precioso para mim sentir aquele massajar do meu ego. Antropocentrismo, o homem centro. Eu queria o último tópico motivado por esse pensamento. Paulo ele coloca para a igreja de forma muito forte, questionando se a igreja não entendeu que está pervertendo o princípio bíblico. Assim como Paulo colocou, eu creio que ele coloca para nós também hoje. Tenho, assim como Paulo, repudiado o elogio equivocado de alguns, ou eu tenho sido instrumento desses elogios equivocados ou pensamentos equivocados. Lembrando que a igreja está motivada pela ênfase em homens, o princípio equivocados, e deixando de lado a glória que é o único Deus do mundo. Se vamos entender isso que está acontecendo aqui, no carro, a glória está sendo dada para homens, não para Deus. Último tópico, meus irmãos, para combater as divisões da igreja, as motivações devem estar na glória de Deus e não na sabedoria humana. Está no versículo 17, fala o seguinte: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Isso aqui, meus irmãos, é uma confrontação tão grande que, voltando, deixando os irmãos curiosos, eu falei sobre o testemunho que eu queria dar aqui no tópico anterior. Me desculpe, mas eu tenho que falar. Essa questão de, às vezes, do uso, mas eu fiz com boa intenção. Eu queria que algumas pessoas nessa igreja, voltando para o tópico 3, volta por favor. Desculpa, tá? Volta por favor. Tópico 3. Eu queria que as pessoas que fazem coisas cheias de boa motivação, mas às vezes não com a pureza que a ação merece, a ação exige. Eu vi uma frase há 3 semanas atrás, que ela me trouxe uma confrontação muito grande e me trouxe uma crise. A frase foi a seguinte: há 4 semanas atrás, essa frase não é minha, eu vou citar para o pastor André, lá da Atibaia. Ele falou o seguinte: uma boa ação, uma boa intenção, não garante integridade da ação. Quando eu vi aquilo, meus irmãos, é como se fosse uma. O Espírito Santo age de maneira incrível. Eu recebi aquilo e, lógico, depois o livro de Ruth estava sendo exposto ali, biblicamente, de uma forma profunda. Deus falou muito aos nossos corações, a gente estava ali. É interessante como aquilo que Deus está trazendo, como eu estava tendo motivações em minha casa, muito boas ao meu olhar, muito boas à minha mente pecaminosa, mas que estavam trazendo dissensões em minha família.
Meus filhos estavam se afastando de mim, minha esposa cada vez mais triste, porque eu estava fazendo algumas coisas motivado pela obra da carne, não pelo fruto do Espírito. E quando eu vi aquela frase, uma boa intenção não garante uma integridade da ação. Essa integridade é o caráter de Cristo, meus irmãos. No reino de Deus, na igreja de Cristo, na nossa casa, se essa ação ela não está motivada pelo caráter íntegro, perfeito de Cristo, não vai dar certo. Deus é nosso Filho de misericórdia, Ele me fez enxergar todas as minhas motivações erradas, como eu creio que muitos aqui enxergaram nessa igreja. Mas a questão é, isso tem que continuar em nossas vidas, isso não é obstante que acontece uma vez. Porque pelo menos eu, no dia seguinte, fazendo devocional, fiz devocional, quando acabou o devocional, isso no dia seguinte, eu vendo isso, meus irmãos, fiz devocional, fiz uma fofoca com a minha esposa na mesa de café da noite com o filho. Fofoca, foi mal de alguém. Esse sou eu. E aí, no meu quarto, depois trouxe aquilo, fui pedir perdão, depois fui pedir perdão para a minha família. A questão é, isso tem que ser todo dia. Eu e vocês estamos olhando todo dia para nossas vidas. E olhando realmente para a nossa natureza pecaminosa, ou tem algo que está pegando, mudando, algo que me dá orgulho. E no último tópico que eu quero chegar, eu vou citar isso, onde Paulo ele fala algo muito forte. O querido Paulo, Deus, por meio de Paulo, nos fala algo tremendo, que é o último tópico. Para combater as divisões da igreja, as motivações devem estar na glória de Deus e não na sabedoria humana. Eu já li o texto novamente. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Entendendo, meditando um pouco nesse versículo pequeno, mas grandiosamente perfeito, pleno, Paulo fala sobre o batismo. Na primeira impressão pode se pensar que Paulo não dá uma importância para o batismo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se olharmos o contexto todo do texto, o que Paulo está chamando a atenção é que o batismo é consequência de algo. Algo que todos nós somos chamados para dar ênfase em nossas vidas, que é o falar do Evangelho, pregar o Evangelho. E é interessante pensar no contexto que ele está escrevendo para entendermos bem isso aqui, porque eu já vi pessoas falando que o batismo é importante. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O contexto é que pessoas estão olhando para homens que os teólogos afirmam que homens que foram batizados, é como se fosse, eu fui batizado por Apolo, logo eu sou de Apolo. Eu fui batizado por Pedro, logo eu sou de Pedro. E aí começaram as discussões da igreja, eu tipo, olha, Pedro não com Cristo, eu sou mais poderoso, ele me batizou. Você foi batizado por Apolo, Paulo é baixinho, Paulo é baixinho, não fala muito bem. As cartas são muito poderosas, mas a presença dele é sem valor algum. Paulo era baixinho, careca, como o outro, você não sabe. E alguns talvez falavam, eu sou de Apolo, grande. Alguns talvez falavam que Apolo era um cara bem aparecido. Falava muito bem, melhor do que Paulo, a sua prática de falar, a sua oratória, melhor do que Paulo. E aí começa baseado em quê? Na motivação de quem me batizou, logo eu sou essa pessoa mais poderosa, logo eu sou mais poderoso. Mais ou menos algo nesse sentido surgiu na igreja. E aí vem, meus irmãos, o que Deus trouxe no meu coração é: como isso deve falar no nosso coração hoje? Para a comunidade batista ribeira. Paulo escreveu essa carta para nós hoje. O que Paulo traria para nós? A questão que foi o batismo.
Paulo dá ênfase na pregação. Paulo dá ênfase que o convencimento é por meio do Espírito Santo. Logo, o batismo também é motivado pela divulgação pública da fé. Então, a maior preocupação de Paulo é na pregação. É interessante, meus irmãos, que Paulo, mesmo sendo quem ele é importante lembrarmos que Paulo era poliglota, juiz da lei, ele era como Saulo de Tarso, fariseu. Quando a palavra, ele deixa bem claro que ele era fariseu, porque ele era da casta dos judeus, que eram os mais preocupados em estudar as Escrituras. Então Paulo dá ênfase nisso em alguns momentos de suas cartas, outras cartas que ele fala, para demonstrar que ele tem muito conhecimento humano. E o que ele nos fala aqui, não porém com palavras de sabedoria humana. O que eu vejo Paulo querendo dizer que para ele é uma luta ser usado por Deus, abrindo mão de tudo aquilo que ele aprendeu como homem. Paulo, ele tinha várias capacitações humanas, mas o que Paulo quer demonstrar sempre é o quê? Eu não posso deixar que isso esvazie a cruz de Cristo. Cada pessoa aqui tem dons diferentes. Nós estamos vivendo uma realidade da nossa igreja, meus irmãos, que Deus tem colocado para termos uma preocupação por meio da nossa liderança com a ação doutrina. Como isso tem ecoado naquele 15º quarto do nosso coração. Eu tenho achado melhor do que algumas igrejas. Eu tenho me achado mais digno do que algumas igrejas. Em nenhum momento na Bíblia, meus irmãos, eu vejo, até para com Elisias, motivações carnais. Não vejo. Lembra os profetas do Antigo Testamento nos falavam sobre o povo que vivia de Israel, quando vivia em práticas repugnantes como de prostitutas e prostitutos culturais de Israel. Os profetas falam: perdoa porque pecamos. O profeta não pecou, ele assumia que ele errou, ele chorava. Cristo, no momento, eu vejo ele usando de deboche, de gracejos, nem para com os fariseus, que ele chama de sinagoga de Satanás, nem para com os fariseus, Cristo usa de práticas carnais, nem os apóstolos. Será, meus irmãos, que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, tem sido usado realmente para a glória de Deus? A sã doutrina que tem sido colocada nessa igreja, no meio do coração do nosso pastor, é Deus que tem feito isso. O pastor, e vai estar gravado, ele sempre fala, isso é pecador como eu, como você. Se hoje nós vemos essa realidade, é porque Cristo, Deus, triunfo, tem colocado no coração de homens. Isso não vem de nós. Nossa natureza caída, a glória é dele. A igreja de Corinto, ela pegava algo puro, perfeito, do batismo, e estava dando ênfase em homens. A sã doutrina, essa preocupação que Deus tem tido para conosco, nós temos usado isso para inteira e perfeita e plena glória de Deus, ou algo que está maculando isso, manchando isso? Eu queria ler os irmãos para entender melhor o que significa esse esvaziar a cruz de Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Na verdade, eu gostaria de fazer uns comentários antes. Vou deixar esse texto para o final. Já concluindo, eu vou deixar por último esse texto, eu já falo para os irmãos vão se expressarem. Quando nós olhamos para o nosso redor, a igreja de Cristo na terra, nós vemos algumas igrejas contaminadas com doutrinas heréticas, e nós vemos algumas igrejas que dizem ser igrejas, mas não são igrejas. Isso é até relativamente fácil detectar isso no nosso meio. Aqui
perto tem algumas, inclusive, que dizem ser igrejas, mas não são igrejas. Não há sua doutrina lá. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é quando nós vemos em você algumas coisas, algumas manifestações da igreja de Cristo que tem sido manifestada por carnalidade, por infantilidade. E muitas pessoas fazem isso como essa igreja estava fazendo. Algumas fazem porque sabem que estão fazendo errado e vão ter um tratamento. E algumas pessoas não sabem que aquilo é tão errado, assim fazem, motivadas pelas obras da carne. O ponto que eu quero chegar para nós meditarmos é qual que é a nossa postura, olhando para a cruz de Cristo, pensando como Cristo olharia para isso. Quando nós vemos algumas coisas, como eu vejo, e Deus me confrontou isso, algumas coisas como o sapatinho de fogo, ou como o paletó de fogo, ou como a campanha das 7 segundas-feiras, ou como as festas que beiram o paganismo, ou como nomes de igrejas que cuspe santo, como a gente falar. Qual é a nossa manifestação que nós vemos vídeos no YouTube que demonstram pessoas fazendo coisas que aquilo não é evangelho? A minha é uma postura de choro. Senhor, perdoa porque pecamos. O pastor vai entrar muito nesse tema quando finalizar a epístola de Judas, mas o que me motiva, meu irmão, até quando eu vou admoestar alguém, minha motivação é o amor, que é o belo perfeito, para a minha carne, para comprovar o que eu creio é correto e o que eu creio errado. A minha motivação é o belo perfeito, que é o amor, ou são as obras da carne? É importante pensarmos se nós queremos ser instrumentos equilibrados na mão de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, chorar muito. Deus nos deseja no coração. Nós precisamos voltar nossa sexta-feira de oração, que infelizmente mais uma semana começou com 4 pessoas, terminou com 6. Se nós estamos satisfeitos e entendemos que Deus tem derramado algo sobre a nossa igreja, quer nos usar para mudar alguma realidade, nada podemos fazer sem mim. Igreja vazia na semana de oração não vai trazer mudança. E, meus irmãos, uma coisa que eu posso ter nos alertar: não adianta mexer de teologia sem espírito contrito do Senhor. Isso vai nos tornar apenas homens frios, homens e mulheres frios, religiosos, querendo provar que eu creio é certo e que eu creio errado. Isso é teologia, sem oração, que gera santidade e poder do Espírito Santo, vai gerar em nossa igreja. Aonde você estava sexta-feira? Na passada, na retrasada. Hoje eu vejo que tem muito mais de 30 pessoas. Nosso recorde, acho que é 20 pessoas na oração, 25. Aonde você está enquanto o seu pastor está orando aqui? Onde eu estou quando o pastor está orando? Deixa eu ir para a oração, irmão. Eu quis ver um vídeo com meus filhos. Tem que fazer um passeio com a minha esposa. Deus me trouxe. É assim, Joaquim, que você quer fazer a diferença? Falso. Que adianta? Preocupação com a sua doutrina, se você não busca verdadeiramente o poder pelo Espírito Santo, a manifestação, porque quem convence o homem do pecado do Espírito Santo. Tem um coleguinha, tem um amigo, tem um colega de trabalho, tem a rede de heresia. Os irmãos, nós não orarmos. Eu posso ler 10 livros, 1000 livros teológicos. É isso que a igreja estava fazendo. Estava pegando o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, o batismo dizendo, pelo batismo de tal homem, eu sou dele. Será que em algum momento nós temos pego algo que é puro, perfeito de Deus e queremos usar isso sem a maneira de Deus? Oração, confrontação para nossas vidas, arrependimento, confissão de pecados. E vir para oração, meu irmão, não é pedir para Deus, é vir aqui agradecer e pedir perdão pelos pecados. Pelo que nós vimos aqui hoje, isso é diário. Na minha vida, pelo menos é diário o pecado. A minha luta contra o pecado é todo segundo a segundo. Eu estava subindo aqui e meu coração estava 2 dúvidas. Deus, agora é minha. Deus, não me deixa querer elogio de alguém, porque lá no fundo eu quero.
quisermos honrar a Deus com o que Ele nos tem dado, é necessário enchermos as nossas reuniões de oração para chorarmos, ao abrir nossas bocas para dizer: Pai, perdoa, pois temos pecado. A oração do publicano, a oração do fariseu. O pastor já falou isso aqui, vocês conhecem, mas vale a pena repetir. Perdoa, de joelhos, publicano, batendo no peito, chorando, dizendo: perdoa, porque pequei. O fariseu falava o quê? Perdoa, porque eu sou, e falando alto, gesticulando: perdoa, porque eu sou como um pecador como esse. O que me motiva a combater o meu desejo? Deus, obrigado porque eu sou um pecador como esse. Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu só não estou ali como aquele homem por tua graça. E me ajuda, Senhor, a falar com amor, porque é difícil. Me ajuda, Senhor, a usar o belo perfeito que é o amor, porque às vezes a carne quer resolver. Eu queria, para finalizar, ler com vocês esse texto, que é um texto perfeito, que fala sobre, entendo eu, o que Paulo quer dizer sobre, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Abra suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo à igreja de Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 a 20. Colossenses 1. E a nós também o seu boletim. Interessante meditar nisso durante a semana. Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Amém? Todos já acharam, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Como reforçando, há uma divisão chamada supremacia de Cristo, mas na carta original de Paulo não tem essa divisão. Mas vale a pena, meus irmãos, nós meditarmos nisso durante a semana. Vale a pena nós pensarmos nesses versículos essa semana. Vou ler, vocês me acompanhem, por favor. É sobre quem é Cristo. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis cidades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Obrigado, Marcelo, porque esse é um texto, meus irmãos, que a mim me humilha. Como que esse Deus ainda me usa? Como que esse Deus, com essa perfeição, Deus eterno, imutável, único, digno, Ele ainda me usa? Isso, meus irmãos, a mim me envergonha e me humilha. Isso tem que gerar em mim, se não gera, eu tenho que chorar, porque é Deus que gera isso durante a semana. Contrição de coração, desejo de confessar meus pecados e desejo de refletir por que certamente respondeu assim, porque eu respondo. Eu tenho sido motivo de divisão na igreja, em meu lar, porque o que me motiva a falar do evangelho para alguém é minha carnalidade de convencer que eu estou certo e ele está errado. Olhar para esse texto tem que me trazer um desespero pela minha natureza pecaminosa, tem que trazer um desconforto para a minha natureza. Eu não posso me confortar nisso, amém. Tem que trazer realmente como Paulo,
que eu vejo desespero na carta do apóstolo. Eu vejo para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que ele fala aqui, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Toda vez que eu uso algo que não é o fruto do Espírito para fazer algo, seja onde for, em nome de Cristo, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Estou me apropriando individualmente de algo que é só para a glória dele. Queria que nós orássemos agora e a motivação seja que Deus falou no seu coração. Que cada um possa pensar naquilo que Deus trouxe, da maneira que Ele trouxe durante esse breve tempo que nós meditamos na palavra. Eu gostaria que a motivação da minha oração fosse pedir para Deus gerar arrependimento em nossos corações. Porque nem isso, meus irmãos, nós podemos gerar com a nossa própria força. Aliás, nada. Deus não nos convenceu do nosso pecado, nossa oração é vã. Então que, pelo que Deus falou no seu coração, vamos abaixar a cabeça, nossas cabeças e orarmos. Meus amados, quero te agradecer, Deus, porque a Tua Palavra nos põe no lugar que nos é devido. A Tua Palavra nos coloca no lugar que merecemos, de joelhos, conscientes, meu Pai, de nossa natureza, consciente, Paizinho, de que, por mais que tentemos, Senhor, a nossa queda sempre é inevitável, Pai. Nos faz compreendermos que não há o que possamos fazer sem que o Senhor. Abre nossos olhos, Pai, quando estivermos adormecidos, Deus, pelo ativismo, estivermos adormecidos, Pai, pelo ego, pelo orgulho, adormecidos, meu Pai, pela inveja, pela ira, pela calúnia, pela satisfação própria, acima de tudo, até do amor que temos sentido por Tu, Senhor. Pai, nos traz, Espírito Santo de Deus, convicção do pecado. Mas nada vale essa noite, Deus, se Tu nos convencer, Pai, do nosso pecado. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nos convence. Durante a semana, meu Pai, quando cairmos, nos coloque em nosso lugar, de joelhos na Tua presença, Pai. Essa semana, meu Pai, quando tivermos a atitude que o Teu Santo Espírito nos condenar, nos confrontar, que Tu nos coloque em nosso lugar, Pai. Pai, não queremos, Deus, não queremos vazar Tua cruz, Deus. Oh, Pai, como é difícil falar isso, Deus. Não queremos, Pai, vazar Tua cruz, Deus. Ajuda, Pai, a sermos dignos do Teu nome. Nos ajuda, meu Pai, a abençoarmos vida com o que Tu tem derramado em nossas vidas, em nossa igreja, Deus. Pai, não deixe que em nossa natureza, Pai, usurpe a Tua glória, Deus. Não deixe, Deus, que as obras da carne, Pai, que nós venhamos ver essa cruz do Espírito, Pai. Tal coisa impossível, nos ajuda, Deus. Nos ajuda que nos despegamos quando Ele vem para nós, Pai. Olhamos para a nossa natureza, Deus. Olhamos para o Teu amor, Pai. Oh, Deus, obrigado porque Teu amor nos constrange, Deus. Espírito Santo nos constrange essa semana. Não deixe que a carne seja manifesta em nossas vidas. Quando o perdido chegar, Deus, nos ajuda, Pai,
a motivação ser o amor que Tu tem por nós. Nos ajuda, meu Pai, a ser o amor que Tu tem pelo perdido, Deus. Deus, nos ajuda a ter o equilíbrio quando formos confrontar, meu Pai, aquele que vive uma heresia, Pai. Nos ajuda, meu Pai, se for aquele que vive por prazer no engano, nos ajuda a agir da maneira que Te agrada, Deus, porque até isso é difícil para nós. Pai, tira de nós o orgulho, tira de nós, meu Pai, o prazer, meu Pai, que sentimos às vezes de convencer alguém, porque é desse prazer, meu Pai, manifesta, Deus, na verdade, a usurpação da Tua glória, porque não temos que sentir nada, temos que sentir vergonha de sermos usados sendo quem somos. E nessa semana, quando porventura, meu Pai, Te louvamos que encontramos alguém que ouviu o Evangelho, nos ajuda a lembrar que apesar de quem somos, que Tu nos usa, apesar, meu Pai, de toda a nossa natureza, e a glória é Tua, Pai, nos ajuda a dar a glória somente para Ti, Senhor. Nos motiva a continuar estudando Tua palavra, a nossa igreja. Nos ajuda, meu Pai, a ter a motivação correta, a lermos livros de homens, meu Pai, íntegros. Oh, meu Pai, nos motiva, Deus, a fazer tudo isso para a Tua total e restrita glória. Abre nossos olhos, meu Pai, se porventura, Deus, o desejo hedonista, egoísta, antropocêntrico, meu Pai, que tanto assola nossas igrejas, que tanto entristece o Santo Espírito, Deus. Pai, nos levanta como igreja, meu Pai, que ama, que tudo que faz é motivado pelo elo que é o amor perfeito, Deus. Nos afasta do orgulho vazio, nos afasta do orgulho vão, baseado em conceitos humanos e mente humana. Assim como Paulo, meu Pai, tanto lutou e lutava e nos mostra aqui por isso que lutava tanto, escrevendo para a igreja, meu Pai, dizendo que não se apoia em sabedoria humana, e sim no poder do Espírito. Nos ajuda, meu Pai, quando estamos em nossas casas nas sextas-feiras, sermos motivados pelo Teu Espírito, estamos aqui como igreja orando, Deus. Porque é quando orarmos como corpo, quando concordarmos como devemos concordar, motivados pelo amor que é o belo perfeito, nos arrependendo dos nossos pecados como igreja juntos e orando, sendo tocados pelo poder do Santo Espírito e guiados pelo cabeça que é o Cristo. Somente assim, meu Pai, podemos realizar a Tua obra. Nos ajuda, meu Pai, a ter a mesma postura de Cristo. Sempre buscar uma intimidade contigo, poder, Deus, motivação. Se nós não oramos, Pai, nossa motivação está errada, Deus. Nos faz entender isso, Espírito Santo. Traz essa verdade para a nossa igreja. E realiza a Tua obra e o Teu querer. Levanta cada um desses homens para a nossa igreja como ministro de suas casas, Pai. Essa oração eu peço me ajude, porque isso é difícil, Deus. A televisão já tem poder. O prazer, meu Pai, das conquistas humanas já tem poder sobre a minha vida. Me lembro, meu Pai, da frase do irmão Cristo dos séculos passados: maldita bênção. Pai, se tem algo que tem nos separado de Ti, algo que tem nos separado de Ti, Deus, que é algo prazeroso desse mundo, tira, Deus. Tira, Pai, aparta disso, mas não permite, Deus, que me afaste de Ti. Eu lhe faço